Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de física e nessa oportunidade nós vamos estar trabalhando um conteúdo sobre trabalho, né? O trabalho, ele faz parte, né, do conteúdo sobre as energias, os tipos de energia, continuação, né? Então nós vamos ver o conceito de trabalho, né? Quais são os tipos de trabalho que podem ser realizados, qual a relação desse trabalho com a energia cinética, tá bom? Então, nós vamos já começar, vamos dar início, eu vou estar passando aí para vocês. Vamos lá. E aí, trabalho. Então, nós temos aqui, ó, o trabalho de uma força, né? O trabalho em física é a relação de uma força e um deslocamento. Para se colocar um objeto em movimento, é necessária a aplicação de uma força e, simultaneamente, uma transformação de energia. Né? Então, quando há uma aplicação de força e um deslocamento, né, desde o ponto de aplicação dessa força, podemos dizer que houve a realização de trabalho. Bom? Então, se teve aplicação de força e teve um deslocamento mediante a essa aplicação de força, então nós podemos dizer que teve a realização de um trabalho. Certo? Então, para a gente calcular, né, o trabalho de uma força, nós precisamos ver a forma do trabalho, que é força, a força aplicada ao objeto, vezes o seu deslocamento, tá? Como a gente trabalha aqui com deslocamento, eu tenho ΔS, onde o ΔS é a posição final do objeto menos a posição inicial do objeto, tá? Se partiu do marco zero, então é simplesmente o deslocamento dele, tá bom? Então, T aí é o trabalho, a força, né, o F, e o deslocamento é o D, ok? Se nós tivermos duas posições do objeto, a inicial e a final, fazemos aqui, né, a variação do deslocamento, que é a subtração do final menos o inicial. Vamos ver um exemplo aí. Um carrinho foi deslocado por um homem em um plano horizontal sob a ação de uma força de 45 newtons, tá? A força sempre é dada em newton. Sendo a distância percorrida igual a 400 metros, certo? Calcule o trabalho realizado. Olha aqui, ó. Então, ele empurrou um carrinho aplicando uma força de 45 newtons por uma distância de 400 metros. Qual foi o trabalho realizado durante o percurso desse carrinho? Então, nós vamos ter aí, ó, o trabalho é força vezes deslocamento. Como aqui disse, ó, foi num plano horizontal. Sempre que o plano for horizontal, não há inclinação, certo? Então, não tem nada mais do que força vezes deslocamento. Então, vou multiplicar 45, que foi a força aplicada, vezes 400, que foi o deslocamento. Então, isso vai me gerar um valor de 18.000 joules, tá bom? Como nós já vimos lá em energia, joules, né, é a unidade de medida para trabalho, ok? Então, vamos continuar aqui. Outro tipo de trabalho é o trabalho resistente. O que é o trabalho resistente? Né? Temos o trabalho motor, quando a força tem sentido contrário ao deslocamento. Né? Por exemplo, eu estou está descendo a ladeira, mas algo está firmando, segurando para não descer. Então, eu tenho o contrário, ele está frenando, né? Tem uma frenagem. Então, ele vai estar freando, então eu tenho um deslocamento, né? No sentido contrário à força, ok? Vamos calcular, então, dessa forma, nós vamos ter a fórmula assim, ó, do trabalho vai ser a força, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno do ângulo? Porque se ele está no sentido contrário, ele está em um ângulo diferente da força, ok? Então, se ele está num ângulo diferente da força, então eu tenho que calcular esse valor vezes o cosseno desse ângulo de atuação da força, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aí de como calcular. Que eu tenho uma pessoa que quer mudar a posição de um armário, para isso empurra-o fazendo uma força constante e paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons. Então, observe que nesse caso, tá vendo? Ele está sentido oposto, mas o meu grau aqui é zero, porque eu estou no mesmo sentido do plano. A força está sendo aplicada no mesmo sentido do plano.
Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado no deslocamento. Então, olha aqui, ó, observamos o grau igual a 0. Então, a direção e o sentido da força são os mesmos, tá? Então, eu vou calcular, ó, 50 vezes 3, que é a força vezes o deslocamento, cosseno de 0, que nesse caso vale 1. Se aqui fosse um outro ângulo, se a força tivesse sido aplicada assim, ó, nesse sentido, então nós teríamos que calcular vezes o cosseno desse ângulo, tá? Normalmente, o valor do seno e do cosseno dos ângulos são dados nas questões, ok? Então, é só você substituir o valor do cosseno do ângulo, tá? Também é citado esse ângulo de inclinação da força, tá bom? Então, aqui nós vamos ter 150 vezes 1, que é o valor do cosseno de 0. Então, eu tenho um trabalho de 150 joules, ok? Vamos continuar, então, com um outro tipo de trabalho. Trabalho da força-peso. Como eu já tinha dito para vocês numa aula anterior, que nós temos o peso dos objetos, que é diferente da massa. Lembra, a massa, a gente tem simplesmente o valor que nós temos aí no objeto em si. Quando a gente vai trabalhar com o peso, nós temos todo um procedimento com a gravidade. Então, nós temos aí que o peso do objeto é a massa do corpo vezes a gravidade desse objeto, certo? Então, nós vamos ter aqui, quando a gente trabalhar com força-peso, nós vamos estar trabalhando com gravidade, ok? Então, nós vamos ter aí, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, mas do peso e do desnível entre a posição inicial e a final. Se ele é positivo, quando o ponto material desce, e negativo, quando o ponto sobe. E neutro, quando o deslocamento é horizontal, certo? Por que ele é negativo quando sobe? Porque, como nós sabemos, a gravidade sempre tende a puxar para o centro da Terra. Então, tudo tende a descer, a cair. Se está subindo, está indo contra a gravidade. Então, vai ser negativo. Ok? Vamos ver aí a equação matemática. Essa aqui, né? Trabalho é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a gravidade pode ser positiva se o móvel estiver caindo, o objeto estiver caindo, e pode ser negativa se o objeto estiver subindo, tá? Então, a massa do objeto vezes a gravidade, por isso falamos força-peso, ó, porque quando eu multiplico a massa vezes a gravidade, eu tenho o peso desse objeto, vezes a altura, ok? Vamos ver aqui, ó. Então, trabalho, massa, a aceleração da gravidade e a altura, ok? Vamos ver um exemplo de como é aplicada a força-peso. Um bloco de massa igual a 7 quilos. Então, eu tenho a massa do bloco, que é 7 quilos. É levantado, observe que ele está levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo. Então, nós vamos ter aqui, né? Então, a massa é 7, a gravidade é 10 e a altura 10. Nesse caso, nós vamos ter 7 vezes 10 vezes 10, que é igual a 700. Só que, como está sendo levantado, então o meu trabalho, nesse caso, vai ser negativo. Então, o valor do trabalho final é menos 700 joules. Quando fala que ele quer o módulo do trabalho, aí o módulo tanto faz ser mais ou menos, o resultado vai ser positivo, tá? Quando eu tenho módulo, eu tenho o valor absoluto, certo? Então, nesse caso, o meu trabalho é negativo, porque ele está sendo levantado, tá bom? Então, o trabalho é menos 700 joules. Você faz o cálculo normalmente, tá? Só que na sua resposta final, você vai observar, fazer essa observação, que o trabalho foi negativo, porque ele está indo contra a gravidade. A relação entre o trabalho e a energia cinética. Como eu havia dito para vocês, a energia cinética, né, ela é um cálculo bem, né, que envolve a velocidade, que envolve a massa. Então, ela depende da massa do corpo e depende da velocidade com que esse corpo se movimenta, tá? Então, o trabalho que é calculado pela energia cinética, ele também depende disso, ele depende da massa, ele depende da velocidade, tá bom?
Então, o trabalho, quando a gente relaciona com a energia cinética, nós temos que calcular o trabalho da energia cinética inicial e o trabalho da energia cinética final, né? Calculando a variação entre essas duas energias, ok? Então, a ação da força F imprime ao corpo uma determinada aceleração e isso provoca uma variação da sua velocidade, ok? Outras palavras, nós temos a energia cinética do corpo varia. Ele vai ter uma energia cinética inicial e uma final, ok? Então, vamos ver aí a fórmula que a gente pode usar. Então, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Olha aqui, ó, a energia cinética, se caso vocês não se lembrem, vocês podem ir lá no canal e assistir a aula anterior a essa, que é onde a gente trabalha sobre a energia cinética. Lá temos que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como aqui eu tenho duas energias, a final e a inicial, eu vou trabalhar com a velocidade final e com a velocidade inicial, ok? Tal resultado é conhecido como teorema da energia cinética e pode ser aplicado mesmo quando a intensidade da força resultante não é constante. Tá? Então, quando falar para vocês de teorema da energia cinética, estamos falando em energia cinética final menos energia cinética inicial. Ok? Vamos ver um exemplo? Considere uma bola de massa de 0,05 quilogramas, tá? Que é 50 gramas, né? 0,05 quilogramas. Se encontra inicialmente em repouso, a velocidade inicial é 0. Logo após o tenista acertá-la com a raquete, adquire uma velocidade de 70 metros por segundo. Então, fazendo aqui, ó, observe, é a mesma bola, certo? Então, eu tenho a mesma massa, ok? Somente as velocidades se alteram. Então, como aqui nós temos o mesmo denominador, nós podemos reduzir essa fórmula aqui dessa forma. A massa do objeto vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido por 2. Então, aqui a massa do objeto é 0,05, a velocidade final é 70, então ao quadrado, menos a inicial ao quadrado, ok? Então, 0,05 vezes 70 ao quadrado, né, que vai dar 4.900. Então, multiplicando 4.900 vezes 0,05, eu vou ter 122,5 joules, ok? Então, vai ser 122,5 joules o trabalho realizado por esse tenista em relação à bola de tênis que foi acertada com a raquete, ok? Então, é isso aí, né? Vamos ver aqui algumas coisas específicas de quando e por que se realiza o trabalho. Então, note que no trabalho é sempre uma força. Sempre tem uma força aplicada. Depende de uma força e de um deslocamento. É positivo quando a força favorece o deslocamento, né? Então, se a gravidade puxa e ele está descendo, é positiva. É negativo quando a força se opõe ao deslocamento, certo? Então, se eu estou com a força oposta ao deslocamento, então vai ser negativo. Seu módulo é máximo quando o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força for de 0 a 180. Seu módulo é mínimo quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Elas se anulam, tá? Então, se for perpendiculares entre si, as forças se anulam. E é isso aí. Vamos praticar, vamos fazer um exercício, né? Sobre esse conteúdo e até a próxima aula.